Sabe, doutora, essa semana eu atendi uma cliente aqui no escritório que ela fez uma pergunta que eu fiquei pensando nessa pergunta, porque ela é uma dona de casa, né? E ela veio com a seguinte dúvida: doutora, eu sou dona de casa e muitas vezes as pessoas acham que a dona de casa não trabalha porque ela está em casa, ali fazendo os afazeres domésticos, né? Cuidando do marido, cuidando dos filhos. E ela me falou: doutora, eu trabalho em casa, trabalho muito, dediquei minha vida para cuidar dos meus filhos e meu esposo. E eu vou me aposentar? E aí eu fiquei com essa dúvida. Doutora Juliana, é um mito, né? Isso no previdenciário, no cotidiano. A dona de casa tem essa dúvida. Assim, aqui no escritório, toda semana a gente atende mais ou menos uma pessoa com essa pergunta. E realmente, né, a dona de casa dedica a vida dela, toda a vida dela, às vezes, muitas vezes, deixou um emprego para cuidar da casa e tem essa dúvida se ela pode ou não se aposentar. Mas a gente está aqui para dizer que sim, né? Exatamente. Que ela pode se aposentar desde que ela contribua da forma correta, né? Sim. Tem a alíquota correta, o código correto, né, para que ela se aposente. Então, é sobre isso que a gente vai bater esse papo hoje. Exatamente, né? Porque assim, a dona de casa, ela pode se aposentar, né? Desde que ela tenha ali as contribuições corretas, Isso. né? E qual seriam esses requisitos, né? Eu acredito que a aposentadoria mais comum, né, que a gente faz aqui no escritório, seria a aposentadoria por idade, né? Que essa cliente que eu recebi, ela tinha 50 anos, né? E ela veio: doutora, eu nunca contribuí, né? Como que eu vou me aposentar? Eu expliquei para ela, né, que a aposentadoria por idade para a mulher, ela precisa ter 62 anos de idade e os 15 anos de tempo de contribuição. Então, se ela começasse a contribuir para o INSS a partir daquele momento, né, com 62 anos de idade, ela teria 12 anos de contribuição. Sim. Apenas, né? Ela teria atingido a idade, mas não o tempo. Mas não o tempo, exatamente. Mas se ela contribuísse por mais 3 anos, ali com 65, ela iria se aposentar por idade. Então ela já teve essa consciência aí de planejar a aposentadoria dela. Exatamente, porque muita dona de casa, além de achar que não pode se aposentar, acha que não pode planejar esse momento, né? Exatamente. Então acaba que aí quando lá faz a idade, chega que não tem, tá muito longe das contribuições necessárias e às vezes a gente não tem muita manobra para fazer. Então, de início, qual dica que a gente pode dar para dona de casa? Contribuir à previdência. É a dica mais nobre que a gente pode dar para a dona de casa que está vendo a gente agora. Ah, doutora, mas como eu faço para saber como eu vou contribuir? Então vamos lá. A dona de casa é uma segurada facultativa, né? Então isso a gente tem que deixar claro. Por que ela é uma segurada facultativa? Em que pese ela trabalhe muito, às vezes mais que alguém que trabalha fora. Exatamente. Esse trabalho dela não traz renda para ela. Então ela não é uma segurada obrigatória, ela vai pagar a previdência porque ela quer, tá? Então para começar aí, ela tem que pagar na modalidade de facultativo, tá? E muita gente vem me perguntar: mas doutora, é 11% ou 5%, o que eu faço? Eu quero pagar da forma mais barata. E essa é uma das maiores dúvidas da dona de casa, que eu sempre digo para elas: para pagar na alíquota mais barata, que é a alíquota de 5%, que é a famosa contribuição da dona de casa, ela tem que preencher uns requisitos muito específicos. Porque senão lá na frente ela paga porque é mais barato, porque o contador falou pra ela que é mais barato, um vizinho falou pra ela que é mais barato. Chega lá na frente de se aposentar, as contribuições não são válidas porque ela não cumpriu os requisitos. Acaba que o barato sai caro. O barato sai caro. Então, nessa contribuição da dona de casa de 5%, né, do salário mínimo, ela tem que preencher 2 requisitos. Ela tem que ter o cadastro do CRAS em dia, tá? Sempre atualizado, dentro do prazo. Não pode deixar passar do prazo de 2 anos, o cadastro único. Sempre ir ao CRAS. Isso é um dos motivos que mais invalidam as contribuições da baixa renda, tá? E a renda da casa não pode ultrapassar 2 salários mínimos. Então a renda minha, do meu filho, do meu marido, somadas, não pode... juntou a renda de todo mundo, não pode ultrapassar os 2 salários mínimos. Não pode passar 2 salários mínimos. Aí, você guarda aquela documentação do CRAS,
né? O próprio CNIS das pessoas da sua casa já vão comprovar, né? É um meio de prova, a carteira de trabalho, de que não ultrapassou os 2 salários. Aí quando ela for se aposentar, vão ser validadas aquelas contribuições de 5%. Mas também elas têm uma dúvida do que fazer quando passa dos 2 salários mínimos, né? E o que eu sempre digo para elas? 11%. Se você não atinge, não consegue cumprir as regras, né, da contribuição da dona de casa de baixa renda, você vai pagar como facultativo 11%. Porque aí você não vai ter problema nenhum lá na frente. Quando for se aposentar, não vai tomar um susto, né? Que muita gente toma. Muita gente toma, né? Porque é muito difícil hoje em dia ser baixa renda para o INSS, a pessoa tem que receber muito pouco, né? E apesar de termos muita dessa realidade, né, hoje em dia, mas é difícil se enquadrar no baixa renda do INSS. É então difícil. Tem que ficar atento ali à renda. Tem. Né? E isso também a gente tem que deixar claro que essa contribuição do facultativo baixa renda e do facultativo 11% para a dona de casa e para qualquer outra pessoa que paga nessa modalidade, nessas alíquotas, só serve para a idade. Então, quem pagar o INSS desta forma não pode esperar uma aposentadoria por tempo de contribuição. Né? Exatamente, foi o que eu conversei com essa cliente essa semana, né? Porque como ela quis planejar sua aposentadoria, ela falou pra mim, doutora, eu não vou me aposentar por tempo, porque meu esposo é aposentado por tempo. Expliquei pra ela que o tempo de contribuição para a mulher é 30 anos, mais um pedágio que talvez ela teria que pagar, né? E que também as contribuições da dona de casa não iria contar nessa aposentadoria por tempo de contribuição. É importante ficar atento a isso, né? Vamos dar um exemplo, assim, hoje todo mundo trabalha fora, né? Pouca gente na juventude escolhe ficar em casa. Mas vamos pôr um exemplo aí de uma moça casou, decidiu, ela e o marido, que ela vai ficar em casa. E ela tem ali seus 25 anos. Então, tem que ver as contribuições que ela teve para trás, se ela já teve alguma coisa. Se fazer um planejamento, vale a pena ela pagar mesmo como facultativo? Sim. Será que lá na frente ela não vai conseguir auferir uma aposentadoria por tempo de contribuição? Porque às vezes ela se tornou dona de casa agora, né? Às vezes isso, nos seus 30 anos, né? Já trabalhou fora. Então, tem que ser feita essa análise. Não é só ir pagando o que é mais barato, o que é mais fácil, porque lá na frente a gente colhe aquilo que a gente... Aí é importante, eu acho que a gente falar aqui também, que além dela estar pagando essas contribuições para ela adquirir uma aposentadoria lá quando ela tiver idade, é importante que ela também vai adquirir a qualidade segurada do INSS. Isso, para os outros benefícios, para né? os outros benefícios, né? Porque ela vai estar segurada do INSS. Então ela vai ter o seguro ali de caso ela ficar doente, Sim. Ela pode receber o benefício. Caso ela venha a falecer, ela pode deixar uma pensão por morte para o esposo ou para os filhos. Sim. Né? Então é um seguro também pagar o INSS. Isso, exatamente, doutor, exatamente. Então a gente, né, começou a conversar aqui no enfoque da aposentadoria, mas isso que a senhora falou é muito relevante, porque muita gente esquece que pode precisar dos outros benefícios. Mas tem bastante cliente que fala, mas doutor, eu já fechei os 15 anos, eu vou parar de pagar a Previdência. Fala, tudo bem. Se a sua preocupação for a aposentadoria por idade, né, e você está ingressa no regime antes da reforma da Previdência, que é novembro de 2019, né? Sim. Então tá bom, você fechou os 15 anos, não quer contribuir, mas você não é mais segurado da Previdência. Exatamente. Então, se acontecer, você está limpando sua casa, quebrar um braço, ficar doente, internada, né? Quem você vai pagar para cuidar da sua casa? Da onde você vai ter essa renda, né? Exatamente. Então, eu sempre também deixo claro isso para as nossas clientes. O INSS, eu sempre dou um exemplo que eu acho que é o mais fácil de entender, que o INSS é como se fosse um seguro, né? A gente paga o seguro do carro, a gente paga o seguro da casa. Então, se a gente está pagando o seguro, nós estamos protegidos. A mesma coisa seria para o INSS. É um seguro de vida, porque caso você venha a falecer, tem a pensão por morte. É um seguro de doença, caso você venha sofrer um acidente, cair ou ter alguma doença também. O INSS assegura isso, né? Então tem todos os outros benefícios também. E até entrando, a gente falou de outros benefícios, doutora. Essa cliente que eu conversei, uma das perguntas, né, e também é uma dica aí que nós deixamos, porque quando ela me falou, doutora, eu tenho 50 anos, quer me aposentar com 62, vai ficar faltando 3 anos. Minha primeira pergunta foi, você trabalhou na área rural?
né? Porque nós temos muitas regiões ainda do Brasil que é muito rurícola, né? E já foi, né? O Brasil ainda foi um país bem rurícola lá atrás, né? Nós aqui do sul, né? Exatamente. Do sul, aqui do mais central, região mais central do Brasil, a gente lida muito com o rural. É difícil achar uma pessoa que está agora em idade de se aposentar, em fase de se aposentar, que não teve o contato quando criança, quando adolescente, com os pais, a família, lá no rural. E muita gente acha, quando a gente pergunta, né, se assusta, mas como que eu vou provar isso? Eu realmente trabalhei até meus 18, até meus 16, como que eu vou provar isso, né? E aí a gente acalma o cliente, não, é documento do seu cotidiano que vai, coisa que tá guardada, da família, né? Dos pais, dos irmãos, igual no caso das mulheres, né? Acredito que o vídeo aí, estamos falando com o público feminino, as mulheres ficam, doutora, mas os documentos não eram no meu nome, né? Então, era o nome do meu esposo, do meu pai, né? Geralmente era o nome dos homens antigamente. A gente sempre tranquiliza e fala, não, os documentos do seu grupo familiar, seja o seu pai ou o seu esposo, também podem contar com a aposentadoria, né? Isso, às vezes até de algum irmão que ainda era solteiro na época. Exatamente. Tudo isso tem que ser analisado. E aí quando você fala isso, ela fica mais tranquila. Mas isso tá na casa da minha mãe, isso eu tenho, tá guardado numa caixa. E ela fica mais calma e brilha o olho, né? Nossa, eu realmente vou poder me aposentar quando eu deveria me aposentar. Exatamente. Eu acredito que essa seja a dica principal, né? Que o rural, a gente consegue reconhecer a atividade rural para alcançar aí os requisitos que são os 15 anos, né? Não vamos entrar aqui no mérito da atividade rural, que é um conteúdo muito extenso, né? Tem que ser um bate-papo só para isso. Exatamente. Temos outros vídeos aí aí no nosso canal que estão falando especificamente da atividade rural, mas a gente deixa aqui a dica, né? Que às vezes a dona de casa acha que ela não pode se aposentar, mas ela consegue se aposentar sim. Consegue. É importante ela planejar essa aposentadoria. Exatamente. Se tiver dúvida, procurar um profissional da sua confiança, né? Para poder conseguir chegar na idade. Essa parte de planejar assim, hoje em dia é primordial. Porque como a gente falou, a dona de casa também pode se aposentar por tempo de contribuição. Desde que a contribuição dela seja feita na alíquota correta. Nós tratamos aqui mais nesse bate-papo sobre as alíquotas mais comuns para a dona de casa, que são a de 5% e a de 11%, né, que dão direito a salário mínimo e aposentadoria por idade. Mas se ela quiser contribuir com mais que o mínimo e ter uma aposentadoria de tempo de contribuição, ela também pode contribuir na alíquota de 20%. Mas aí que entra o planejamento. Será que isso vai valer a pena? Será que esse investimento para ela vale a pena? Como que foi o passado dela antes dela querer contribuir desta forma? Então isso tudo tem que ser feito com cautela para o segurado também não jogar dinheiro fora. Exatamente, tudo uma questão de planejamento, né? Por isso que a gente sempre orienta. Está com dúvidas? Não faça nada com dúvidas. Procure um profissional. Mas, doutora, eu amei o nosso bate-papo. Foi um prazer bater papo com você. Eu acredito que o conteúdo foi super gigante. Deixa aí o recado pro pessoal curtir o nosso canal, se inscrever, que vai ter muitos mais vídeos aí pra muito mais informação, muito mais vídeo. E seguir as nossas redes sociais. Muito obrigada.